Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Começamos falando sobre a Apple. A Apple está para lançar o seu novo iPhone. Mas mais importante do que o novo lançamento do iPhone é a gente estar sempre atento a, vamos dizer assim, as novidades desse universo da Apple, né? E ela, nesses últimos meses, acabou, por conta de estratégias que a empresa adotou, causando prejuízos para outras empresas, né? É o caso da Meta, dona do Facebook, da Snap, que chegaram a declarar que perderam alguns bilhões em receitas de anúncios por conta das alterações feitas pela Apple. Agora é a vez da Apple embarcar numa expansão significativa do seu próprio negócio de publicidade. A empresa hoje exibe anúncios dentro dos seus aplicativos de notícias e estoques, bem como dentro do App Store, em todo o iPhone, iPad e Mac. A Apple Store também tem anúncios de pesquisas como o Google. E mais recentemente a Apple colocou publicidade dentro da TV+, para o seu acordo Friday Night Baseball com a Major League Baseball. As ambições futuras do gigante de tecnologia são mais amplas. Então eles estão olhando aí esse segmento de publicidade como um novo agregador de valor para o crescimento de suas receitas. Isso são as empresas, elas estão sempre buscando identificar oportunidades e potencializar os seus negócios. Recentemente fiz um vídeo onde eu falei das novas iniciativas que a Amazon está tomando na área de saúde, adquirindo empresas, né, nesse segmento de saúde. Então é isso, as empresas elas estão sempre buscando encontrar novas oportunidades, certo? E é isso que a gente precisa entender e acompanhar. O Rei Dalio, ele disse certa feita o seguinte, vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre a frase dele. Não culpe ninguém pelos resultados ruins, exceto você mesmo. Não culpe ninguém pelos resultados ruins, exceto você mesmo. Muitos dão os créditos pelos acertos, mas na hora da falha querem terceirizar a culpa. Então, você tem que assumir as suas responsabilidades. Lembre-se sempre daquele meu mantra aqui no canal, somos as nossas escolhas, né? É o que você decide fazer hoje que vai determinar o seu amanhã. Então não culpe ninguém pelo que lhe acontece. A responsabilidade é única e exclusivamente sua. Muito bem, se a gente olhar esse movimento da Bolsa, o que a gente percebe? Que alguns papéis aí recentemente subiram mais de 50% nas últimas semanas. Uma coisa é muito óbvia, né? Se você quer aproveitar movimentos de alta como esse, ou até mesmo se recuperar de quedas que você teve porque não teve oportunidade de sair na hora certa da bolsa, você precisa estar posicionado nela. Se você vender na baixa, você acaba jogando fora essa oportunidade. Se você sai na baixa, você acaba jogando fora essa oportunidade, você realiza um prejuízo, não é? Então você precisa estar sempre investindo. A Bolsa de Valores é um lugar que você precisa estar com bastante frequência. Não adianta ficar querendo entrar e sair a todo instante, tentando encontrar o melhor momento de entrada ou de saída, porque muitas vezes você é sempre surpreendido. Então, o importante é estar entendendo a dinâmica e se posicionando diante da dinâmica, né? Então, isso a gente precisa ir amadurecendo, não é uma coisa fácil, exige, vamos dizer assim, experiência, né? Disciplina, coragem para tomar decisão, controle emocional, controle de alguns sentimentos como medo, como ganância, né? Que também atrapalham a nossa tomada de decisão, mas tudo isso bem articulado, bem organizado, nos permite encontrar a melhor maneira de conduzir as estratégias mais adequadas para cada momento da bolsa, né? Não acertaremos sempre, mas poderemos acertar mais do que errar. É esse o nosso intuito, né?
Se você quer entender mais sobre essas dinâmicas, conheça o nosso programa de mentoria. Nós temos um programa de mentoria individual, em grupo, de até 4 pessoas, que justamente procura, vamos dizer assim, ir junto com você, né? A mentoria, o grande sentido dela é esse, é uma oportunidade que você tem de ter uma assessoria, uma orientação, de aprender com a experiência do outro, que tem uma quilometragem maior que a sua e que pode, com a sua experiência, colocá-la à sua disposição e, desse modo, impedir que você repita os mesmos erros que o seu mentor já cometeu. Essa é a grande sacada. Você acaba indo mais longe quando vai acompanhado. Esse é o sentido da mentoria, certo? Conheça também a nossa seleção de empresas. É um produto, a seleção de empresas, que criamos, é um estudo que eu faço todos os anos com uma carteira de empresas, Brasil e Estados Unidos, empresas que eu estou investindo, empresas que eu estou estudando, e eu coloco isso à sua disposição. Você paga somente R$ 180, nada mais, e tem uma atualização em 12 relatórios de fevereiro de 22 até completar o ciclo aí de fevereiro de 23. Vale a pena, Clóvis? Vale. É mais uma ferramenta, é mais um instrumento que você tem à sua disposição para você ter uma referência, para construir a sua estratégia. Né? Mais uma referência para construir a sua estratégia. Também ajuda e muito, tenho certeza disso. Muita gente que já adquiriu este produto tem sempre me contactado e dado um depoimento extremamente positivo. Eu acredito que isso vai ser útil também para você. Pense nisso, na seleção de empresas. Faça parte da nossa seleção em época de Copa do Mundo, né? Venha conosco. Muito bem, a PetroRio anunciou recentemente que continua interessada em Albacora, mas que a decisão agora está com a Petrobras. Ela continua interessada em Albacora, mas que a bola agora está com a Petrobras. Na apresentação recente agora do segundo TRI, analistas do mercado, a PetroRio destacou isso, que continua enxergando uma importância com relação ao campo de Albacora, que ainda está em negociação, e vamos dizer assim, numa fase, vamos dizer assim, de finalização, né? E havia já até sido divulgado que provavelmente esse acordo não aconteceria, mas a Petrobras veio a público desmentir, dizendo que a negociação continua, né? Mas o CEO da empresa, da PetroRio, o Roberto Monteiro, ele disse que a empresa fez uma nova proposta firme de aquisição do campo, baseada no fato de que a reserva é maior do que inicialmente havia sido calculada, quando no início das negociações de compra, e a bola agora está no campo da Petrobras. Fizemos a nossa nova oferta, disse Roberto Monteiro. A Petrobras tem uma corrente que é favorável ao processo de venda e tem uma corrente que é desfavorável com relação ao desinvestimento. Com as mudanças recentes na gestão ocorridas na Petrobras, esse tema está mais agudo, vamos dizer assim, dentro da estatal. No entanto, a PetroRio destacou que o campo é uma prioridade para a empresa. Não vamos fazer fusões e aquisições para crescer o império. A gente faz alocação de capital. O interesse em aquisições que deem retorno e estejam dentro de um plano estratégico da companhia. E a Albacora, sem dúvida, faz parte do nosso planejamento estratégico. Com relação ao Albacora Leste, a PetroRio disse que o campo deve estar até o final do ano sendo totalmente operado pela empresa. No momento, o campo de Albacora Leste está ainda em transição da Petrobras para a empresa. A PetroRio disse ainda que em teleconferência com os analistas que não tem mais interesse no campo de Catuá, no litoral do Espírito Santo, integrado à bacia de Campos. A Petrobras havia colocado o campo à venda no final do ano passado e a PetroRio tinha inicialmente demonstrado interesse. Mas Roberto Monteiro informou que após análise a empresa desistiu deste campo específico. Com relação ao início de operação de 2 novos poços em Campos de Frade, na bacia de Campos, a PetroRio comemorou e destacou ser quebra de paradigma para a empresa o começo da extração. O Bradesco PBI aponta que em termos de catalisadores ainda havia um bom potencial de aquisição da Albacora como principal gatilho no curto prazo.
No entanto, acreditamos que o consenso de mercado está agora mais alinhado com o cenário em que a PetroRio não poderá assinar o campo com a Petrobras, devido a essas últimas notícias. Assim, um resultado positivo para o negócio poderá ser um ganho, sem dúvida, significativo, enquanto que a confirmação de que o negócio não será concluído não deve ser muito negativo neste momento. Em termos de valuation, se excluído a Albacora, dos modelos do banco, o preço-alvo cairia para R$ 41. Os analistas seguem com recomendação de compra para os ativos. Então, sem a Albacora, preço-alvo para PetroRio, R$ 41, ok? Segundo o pessoal do Bradesco BBI. Então, tá aí, números e dados a respeito de PetroRio. Vamos continuar monitorando aí essa negociação. O fato é o seguinte, se a Petrobras não fizer essa venda agora nesse ano, né, esquece, porque se trocar de presidente e o ex-presidente Lula assumir, ele já declarou que vai parar com essas vendas de patrimônios de estatais. Ele quer conservar essas estatais todas sob o domínio, vamos dizer assim, do governo, não é? Por falar em lógica pública, em lógica dos políticos, o relatório recentemente divulgado pela CGU, que é a Controladoria Geral da União, um órgão de transparência e fiscalização do governo federal, aponta sinais de superfaturamento no repasse das emendas PIX. Lembram delas? As emendas PIX? Pois bem, a CGU está dizendo que há sinais claros de superfaturamento no repasse das emendas PIX. Na primeira vez que um órgão federal se debruça sobre as chamadas emendas PIX, ou cheque em branco também, como é conhecida, modalidade em que o dinheiro é enviado por um parlamentar, vai direto para a conta das prefeituras. A Controladoria Geral da União apontou problemas como indícios de superfaturamento e de que parte dos recursos ficaram parados sem qualquer destinação, o que provocou desvalorização do recurso por causa da inflação. Esse tipo de emenda foi criada em 2019, é uma nova pirotecnia, com apoio do governo e chamado também de cheque em branco ou PIX orçamentário, porque funciona como uma espécie de doação. E os recursos são públicos. Mas que recursos são esses, Clóvis? Esses públicos? São os nossos impostos, entendeu? É o seu dinheiro, é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro que eles chamam de público. É uma palhaçada esse país, diga-se lá. Então, a emenda PIX, ela está gerando essa problemática aí, essas denúncias da CGU, né? Então, o parlamentar, geralmente, ele diz qual é a cidade que ele quer mandar o dinheiro, e isso vai sem necessidade de apresentar projeto algum, sem nenhuma obra específica, e assim os prefeitos podem gastar o recurso livremente. Os recursos públicos, aquele dos nossos impostos, podem gastar livremente, sem depender de aval de ministério, sem passar pela fiscalização do Tribunal de Contas, entendeu? E aí vai, quer dizer, que beleza isso, né? Num país honesto como o nosso, onde as prefeituras são um exemplo de transparência, de organização, de decência, que os parlamentares são todos honestos, né? Então, um tipo de prática dessa, ela é maravilhosa, né? Porque nós somos como se fosse assim o Japão. Se aqui um político for apanhado num ato de corrupção, ele se mata, porque ele fica apavorado, né? Humilhado, então ele fica consternado, né? Então nós somos muito semelhantes ao Japão, não é verdade? Então essa emenda PIX, ela é maravilhosa, ela faz todo sentido num país sério, decente e honesto como o nosso. Ao analisar uma pequena amostra do que já foi pago, a CGU detectou irregularidades em cerca de 10 milhões de reais enviados a 10 municípios em 2020. Em Cachoeira do Piriá, no Pará, por exemplo, o órgão verificou que 2 milhões de reais enviados foram usados para uma obra de recuperação de uma estrada vicinal, mas apontou restrições indevidas à competitividade do certame, com proibição de participação de consórcios na licitação, exigência excessiva de documentos sem justificativa técnica,
Na avaliação dos auditores, a prática pode implicar em direcionamento de seleção para uma empresa específica. Foi constatado também sobre preço de 140 mil no valor contratado e 169 mil foram pagos em um serviço de transporte que nunca foi executado por uma empresa. Os cálculos de engenharia inflaram artificialmente o preço de materiais, segundo a CGU. O material para assinantes também mostra que em Belém 1,3 milhão repassados em 2020 só foi transferido para uma conta de investimento 7 meses depois e por aí vai. Então, isso é só uma amostra. Se essa investigação for ampliada, certamente vai encontrar muito mais coisa. Porque aqui no Brasil é assim, é uma enxadada, uma minhoca, entendeu? Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.